Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 12 ao 14, nos diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Senhor. E é ela que o Senhor usa para edificar e fortalecer a nossa fé em Ti. Por isso nós pedimos que o Senhor nos visite com poder e graça nessa noite e nos capacite para entendermos a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, gere vida, transformação, mudança de mente, mudança de valores. Que a Tua palavra gere em nós vida espiritualmente falando. Em nome de Jesus nós te pedimos. Quebra todas as barreiras que possam existir, ó Deus, em nosso coração em relação à Tua palavra. E nos conduz a uma vida de piedade na Tua presença. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós lemos é muito utilizado para falar aos jovens. Eu, quando era da mocidade, constantemente, quando chegava algum pregador de fora, normalmente pregava nesse texto para a gente. Mas o texto não está apenas trazendo uma palavra para jovens. O texto está trazendo uma palavra para a igreja. Se os irmãos notarem a sequência do que João vem fazendo, no capítulo 1, ele vem falando sobre a comunhão com Deus. No capítulo 2, ele traz uma palavra a respeito de como andar com Deus. E ele vem trazendo uma exortação. E aí, por último, ele fala a respeito de que a prova de que nós temos comunhão com Deus é o nosso amor para com os irmãos que estão à nossa volta. E aí, então, ele suspende um pouco o argumento para trazer uma palavra de ânimo. Eu imagino que é como se ele estivesse dizendo assim, pensando assim: já bati demais, agora eu vou dar uma sopradinha para depois dar um ânimo no povo, para depois continuar de novo. E é mais ou menos isso que ele faz. O que ele dá aqui é uma palavra de ânimo. Você vê que não tem nenhuma exortação, que ele está fazendo afirmações a respeito da nossa vida em Cristo. E depois, no versículo 15, ele volta ao argumento e às exortações. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, então, ele dá sequência à exortação que já vinha dando antes do texto que nós lemos. Então, essa é a sequência dos eventos. E essa palavra aqui, então, é uma palavra de conforto para as nossas vidas. O que é necessário para vivermos a vida cristã? É isso que o apóstolo João procura transmitir aqui. Ele vai trazendo palavras de exortação, depois ele diz, para você viver a vida cristã, temos aqui algumas lições importantes. E depois ele segue na sequência, exortando a igreja à santificação e à mudança de vida. Eu gostaria que nós meditássemos nessa noite a respeito desse tema. O que é necessário para vivermos a vida cristã? O que é necessário? Primeira coisa que nós observamos naquilo que estamos estudando, versículo 12 vai nos dar a primeira resposta para essa pergunta. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Primeira coisa que nós observamos aqui, para vivermos a vida cristã, precisamos perdão de pecados. É a introdução da vida cristã. Você não entra na vida cristã sem saber sobre o perdão dos pecados. É o básico, é o que o Paulo chamava de leitinho. Leite que vos dei a beber porque não estavam preparados para comer alimento sólido. O que Paulo está dizendo é que a essência do evangelho é perdão de pecados. É o que você prega para qualquer pessoa que está fora da igreja. Logo, o cristão que está dentro da igreja
precisa entender sobre o perdão dos pecados, porque é por essa pregação que você é introduzido na fé. E é isso que o apóstolo tenta trazer para os irmãos. O básico. Alguém que tivesse, por exemplo, se sentido desanimado por conta da pregação dura do apóstolo, por conta de talvez não conseguir imaginar que não ia conseguir fazer aquilo que estava sendo proposto no início da carta. Ele, então, antes de dar continuidade, ele diz: não se preocupe, porque no início da fé de vocês, vocês aprenderam uma coisa: perdão de pecados é uma realidade para a vida daquele que tem uma aliança com Deus. E aqui implica, então, em algumas coisas importantes. O cristão não é uma pessoa em busca de perdão de pecados. Parece até uma coisa extremamente óbvia, mas com certeza a gente encontra muita gente que entra na igreja, mas passa a vida toda buscando perdão de pecados. Aí você então traz uma palavra de exortação assim, que possa trazer um certo ânimo para o indivíduo, e aí a pessoa diz assim: mas eu não sei se eu vou merecer. Não é você que merece. Na verdade, ninguém merece. O que nós precisamos entender é que é tudo dado de graça. Nós precisamos apenas, pela fé, acessar a esse perdão e seguir a nossa vida cristã de forma adequada. Então, o cristão não é uma pessoa em busca de perdão de pecados. O cristão não é uma pessoa incerta sobre o perdão dos pecados. A gente precisa, se tem alguma dúvida a respeito do tema, a gente precisa tirar essas dúvidas a respeito do tema. Porque se você é cristão, com certeza você precisa ter absoluta certeza a respeito do perdão dos pecados. Não se é cristão sem isso. Essa fé precisa existir no coração. Essa convicção precisa existir na alma. Enquanto existir dúvidas, com certeza a pessoa precisa de uma experiência real com Cristo. A vida cristã, então, não é um resultado da busca de perdão. Vida cristã não é o resultado da busca de perdão. Estou fazendo isso aqui para agradar a Deus, para ver se Ele me perdoa. Isso aí é coisa de gente que não conhece o Evangelho. Porque a vida cristã é o resultado do perdão que chegou, do perdão que se instalou no coração, do perdão que se instalou na alma, das convicções e da pacificação que Deus trouxe ao coração por conta desse perdão que hoje faz parte da nossa realidade. Se nós não tivermos essa capacidade de nos apropriarmos dele, nós não temos condições ainda de sermos chamados de cristãos. Então, o que a gente observa é que a vida cristã não é, então, essa busca por perdão de pecados. A vida cristã é consequência dessa pacificação no coração que o perdão manifestou. O cristão sabe a maneira pela qual os pecados são perdoados. É outro aspecto importante da vida cristã. E um aspecto básico da vida cristã. Veja só o que ele diz aqui no versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. E aí ele diz, por causa de que os pecados foram perdoados? Por causa do seu nome. E aqui ele está se referindo ao Filho. Ao Filho. E aí é interessante, então, nós observarmos que nós não temos apenas que ter essa convicção a respeito dos nossos pecados serem perdoados, mas nós precisamos entender por que eles foram perdoados. Porque por falta desse conhecimento a respeito do porquê que fomos perdoados dos nossos pecados, é que nós temos muitas heresias pairando na vida da igreja, na televisão, no YouTube e em todos os outros meios de comunicação, gente ensinando coisa equivocada a respeito da fé. Não por obras, mas por causa do seu nome. É o que o apóstolo está dizendo. Não é por você, não é pelo que você pode produzir, não é pelo que você pode fazer, não é pela qualidade que você possa ter, não é pelo status social que você conquistou, não é por nada que possa vir dessa carne que vai apodrecer quando morrer. É por ele, pelo nome dele, pelo Senhor Jesus Cristo. O cristão precisa entender isso. E precisa entender um pouco mais. Não por confiarem de forma livre e vaga no amor de Deus.
Às vezes você vai falar para alguém do evangelho e a pessoa diz, não, mas Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não, porque Deus é amor. Eu confio no Deus amoroso. A nossa confiança está na graça que nos alcançou pelo que Jesus fez na cruz, pelo que Cristo fez na cruz. É nessa confiança que nós seguimos a nossa vida e a nossa fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é confiado somente no amor por si só, no amor vago, que às vezes a pessoa nem sabe o que é realmente amar a Deus, ou ser amado por Deus, mas não é nessa confiança no Deus que é amor somente, mas é na confiança no Deus que se encarnou, e que morreu por nós numa cruz, e que derramou o seu sangue, e que ali sofreu a ira do Deus Pai, para que nós pudéssemos ser libertos da manifestação dessa ira. E é confiando nesse meio de salvação, que é a cruz de Cristo, que nós seguimos em paz e confiantes, mesmo tendo os nossos defeitos, os nossos pecados no decorrer do caminho. Nós continuamos perseverando, firmes, confiantes nessa graça que nos alcançou e no meio de graça, que é aquilo que Jesus fez na cruz, a sua morte na cruz, a ira de Deus que se manifestou sobre ele, nos substituindo, um sacrifício substitutivo, e que nos concedeu, então, esse novo acesso a Deus. E aqui nós temos, então, alguns textos para ler. Isaías 53, versículo 5 e versículo 6, nos diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é mediante o sacrifício de Jesus que alcançamos isso. E esse ensinamento é o ensinamento básico da fé cristã. O que é necessário para vivermos a vida cristã? Primeiro, perdão de pecados. Então, se nós alcançamos o perdão de pecados, com certeza nós estamos habilitados para viver a vida cristã. E é isso que o apóstolo está tentando passar para nós. Ele está dando um discurso extremamente duro, trazendo uma instrução extremamente dura e severa, mas ele diz o seguinte: se você foi alcançado pelo perdão, se o perdão lhe alcançou, você foi capacitado para fazer aquilo que a carta está desafiando você a desenvolver na sua vida. Você foi capacitado. E por isso, siga em frente, buscando crescer espiritualmente na presença do Senhor. Pois bem, o que é que nós temos ainda mais de instrução? O que é necessário para vivermos a vida cristã? Em segundo lugar, o cristão deve saber a forma pela qual o pecado pode ser vencido. Olha só o que é que diz aí em 1 João capítulo 2, versículo 13 e 14. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Veja o que é que ele diz para os jovens. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Depois, no capítulo, no versículo 14, diz assim: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O cristão deve saber a forma pela qual o pecado pode ser vencido. E aqui nós não estamos falando mais da consequência do nosso pecado que virá no futuro e que já foi em Cristo Jesus. Aqui nós estamos falando do pecado do dia a dia, dessas iras do dia a dia, dessas falas do dia a dia, desses comportamentos fora dos princípios da palavra de Deus do dia a dia. E aqui ele dá então algumas instruções importantes. Há uma vitória imediata da qual alguém
se torna consciente no momento em que crê no Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos disso. A vitória imediata contra o pecado vem justamente com esse perdão que nos é oferecido. Mas é interessante nós observarmos, então, sobre isso. Primeiro, não estamos mais sob o domínio do pecado e de Satanás. Tem alguma coisa aqui dessa afirmação que todo mundo aqui não saiba? O que a Bíblia diz é que quando nós nos convertemos, Deus nos libertou do pecado e de Satanás. O apóstolo Paulo diz, inclusive, chega a dizer que nós não somos mais escravos do pecado, como éramos anteriormente. Então, Deus já nos libertou dessa escravidão, já nos libertou desse domínio do pecado, do domínio do maligno, do domínio do diabo, do príncipe, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais nós também estávamos incluídos. Mas agora não estamos mais incluídos. Não temos mais esse ser espiritual exercendo controle e domínio sobre nossas vidas. Não temos mais o pecado exercendo domínio sobre nossas vidas. Nós caímos em pecado algumas vezes, nós cometemos pecado no decorrer da nossa carreira, mas nós não somos mais dominados como escravos. E é isso que o apóstolo tenta nos trazer, quando ele fala a respeito dessa libertação, desse vencer o maligno. Sabemos que Cristo derrotou o maligno. É o que a Bíblia nos instrui. Que Jesus derrotou o diabo e seus anjos na cruz do Calvário. E ele então traz cativo o cativeiro e destrói todo o poder das trevas. É interessante ainda, no versículo 14, jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes. Agora, força espiritualmente falando, quando a gente se fala de força, a gente não fala de força baseada na força do indivíduo, na energia do indivíduo, né? Porque esse tipo de força talvez seja bom para trabalho de enxada, para quebrar pedra, para fazer limpeza, para fazer coisas nessa vida e nessa terra. Mas a força que vence o maligno não é essa força física. A força que vence o maligno é o poder de Deus derramado em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus nos capacitando para vencermos essas inclinações carnais que nós temos, para vencermos essas fortalezas espirituais que às vezes vão se formando contra nós. É Deus quem nos dá essa vitória. Então, quando diz aqui, porque sois fortes, não é que eles sejam fortes por força física, mas é porque são fortes no propósito de viver vida cristã. São fortes porque Deus imprimiu no coração esse propósito de andar com Deus, de ser firme no Senhor. A palavra de Deus permanece em nós, é o que diz o texto ainda. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, é com a palavra de Deus que nós vencemos o maligno. A gente vê quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra para responder às tentações. E à medida que o diabo ia jogando as tentações, ele ia também repreendendo através do uso da palavra. E o diabo usava a palavra também para enganá-lo, né? Como se pudesse. Mas ainda assim usava a palavra. Agora, é uma coisa interessante. Se o diabo, diante de Deus, usa a palavra de Deus como se pudesse enganar a Deus, o que é que ele não faz conosco? Hein, irmãos? O que é que ele não faz conosco? Quais as astúcias que esse indivíduo não tem coragem de fazer para tentar nos enganar e nos levar para uma vida perversa diante de Deus? Se diante do próprio Deus, que revelou a palavra, o verbo encarnado, ele é capaz de usar o verbo do verbo encarnado para tentar enganar o verbo encarnado. Veja só a ousadia desse indivíduo. E é diante desse psicopata terrível que nós estamos, e é com ele que nós lutamos. O que o texto, então, nos diz é que quem quer ser vitorioso precisa entender que só se é vitorioso enquanto se está na palavra. A palavra deve permanecer em nós. Então, nós precisamos praticar a palavra, viver o evangelho. E é assim que nós vencemos o maligno, vivendo o evangelho, vencendo as tentações e nos inclinando para a obediência a Deus durante a nossa vida.
É assim que nós vamos vencendo o maligno. E é assim que o apóstolo, então, traz a informação para aqueles irmãos que estavam ouvindo a palavra. Porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, ele está dizendo para aqueles irmãos que vencer o maligno faz parte da realidade deles. Eles estão vivendo numa dimensão onde o maligno não tem mais poder nem domínio sobre a vida deles. Por isso, eles podem ter a esperança de conseguirem praticar a palavra e de irem vencendo seus pecados e suas inclinações, porque o maligno não tem mais poder sobre eles e o pecado não terá domínio sobre eles mais. É esse o ensinamento das Escrituras a respeito do pecado. Então, o cristão deve saber a forma pela qual o pecado pode ser vencido. E é isso que nós observamos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, vai nos dar alguma informação a respeito da palavra. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, essa palavra tem poder. Isso aqui não é só um livro. Isso aqui pode ser até um livro de papel, mas isso aqui não é só um livro, isso aqui é a revelação de Deus. Essa palavra aqui é utilizada pelo Espírito Santo para gerar em nós vida, para regenerar nossa alma, para mudar nossa condição espiritual. Então, esse livro não é um livro qualquer. Isso aqui é ensinamento que vem para transformar a nossa espiritualidade, para mudar a nossa percepção a respeito do mundo. E do mundo, não somente do mundo físico, mas do mundo espiritual também. Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Depois, Efésios capítulo 6, verso 17, ainda nos diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a nossa espada não, viu? Às vezes a gente pega brincando assim, diz, pega aí minha espada, né? E aí pega a Bíblia, pega a espada para a gente ir ali guerrear. Mas o que a Bíblia diz é que é a espada do Espírito. É o instrumento que o Espírito usa para agir em nossas vidas, para operar em nossas vidas, para gerar fé em nossos corações. Essa palavra é o que o Espírito Santo usa. E é por isso que ela é poderosa, porque ela é usada pelo Espírito para gerar em nós vida espiritualmente. Romanos 1, 16 ainda diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o dinamis, é a bomba de Deus para explodir e refazer, para destruir o que estava mal feito e refazer em nós a vida que Deus tem para nos oferecer. Então, esse é um dos aspectos. Há uma vitória imediata, da qual se torna consciente no momento em que crê no Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, devemos entender como a palavra de Deus nos torna fortes para lutarmos contra o pecado. Como é que ela nos torna fortes? Primeiro, ela nos mostra a natureza do pecado. Olha o que diz em Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É a palavra que vai nos mostrando qual é a nossa condição diante de Deus quando nós não temos Cristo. É ela que nos revela. É ela que vai nos dizer. É ela que gera esse temor reverente diante de Deus. Espera aí, eu estou como inimigo de Deus, tenho que me reconciliar. É a palavra de Deus que vai nos instruir a respeito desse aspecto. Da nossa condição, da nossa natureza pecaminosa. E que certamente trará consequências sobre as nossas vidas. Colossenses 1, versículo 13, ela diz ainda: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é que nos revela que estamos no império das trevas sem Cristo?
É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos instruir a respeito da natureza do pecado. Nos mostra também a presente e o presente e o futuro dos que são escravos do pecado. É a palavra que vai gerando isso. Ela vai nos instruindo. Agora, o interessante é o seguinte: para aqueles que Deus alcançou, para aqueles que o Espírito resolveu gerar fé, esse conhecimento gera convicção. Mas para aquele que não foi alcançado pelo Espírito Santo, que não foi convencido, que o Espírito Santo não usou essa palavra como dinamite na sua própria vida, esses vê essa palavra com incredulidade. É apenas um livro que no final dos tempos, no dia do juízo, vai servir para aumentar o juízo sobre essas vidas. O que a gente aprende, então, é que a palavra de Deus, então, vai nos instruir a respeito da nossa natureza, vai nos instruir a respeito do nosso presente, vai nos instruir a respeito do futuro e nos mostra como o poder de Cristo nos auxilia contra o pecado. Na verdade, quando você vai ler as Escrituras, se você tiver uma oportunidade alguma vez, de ler com um propósito, eu quero saber como é que o poder de Deus se manifesta. Só com esse propósito. Você vai pegar do Velho Testamento, do início do Velho Testamento, até o livro de Apocalipse, e você vai só ver o poder se manifestando. Como é que o poder de Deus se manifesta para criar o mundo? Como é que o poder de Deus se manifesta para chamar Abraão para a fé? Como é que o poder de Deus se manifesta para preservar Abraão e a família de Abraão? Como é que o poder de Deus se manifesta para revelar e confrontar os poderosos da terra? E aí Deus levanta os seus profetas e você vai vendo isso acontecendo. Você vai ver ali na época de Moisés como é que o poder de Deus se manifesta para punir uma nação de forma extremamente rápida e fazê-la se submeter à vontade de Deus. No Novo Testamento você vai ver o poder de Deus se manifestando por meio de Cristo. Como é que ele se manifesta para curar enfermos, expulsar demônios, transformar pessoas. E as pessoas ficavam de boca aberta pela a forma como Deus usava o seu Jesus, a autoridade que existia sobre ele. E depois você vê no livro de Atos como é que esse poder se manifesta na vida da igreja e através da igreja para edificar as pessoas. O que a gente aprende é que é essa palavra que mostra tudo isso. Como é que Deus derrama poder para que nós possamos vencer os nossos pecados, as nossas inclinações. Você não está sozinho. Você tem o poder de Deus à sua disposição. Você tem o Espírito de Deus à sua disposição. E por isso você pode vencer qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de inclinação. Você pode, porque o Espírito vai capacitar você para isso. E essa é a nossa percepção. E é isso que o apóstolo João está tentando passar para aquelas pessoas. Depois de uma exortação dura, ele diz: vocês têm o poder, vocês têm a palavra, vocês têm tudo que é necessário para viverem o Evangelho como eu estou pregando para vocês. Esse é o desafio que João traz para aqueles irmãos e a instrução que é trazida para trazer ânimo para que eles continuem a jornada. Por último, primeiro, o que é necessário para vivermos a vida cristã? Primeiro, perdão de pecado. Segundo, o cristão deve saber a forma pela qual o pecado pode ser vencido. Terceiro, ter conhecimento do Deus Pai e do Deus Filho, que é Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 14, diz assim: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Depois, 1 João 1, versículo 3, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Conhecer a Deus como Pai. Se você olhar, João não trata Deus assim como Deus. É Deus, é Deus. Chama Deus de Pai. Agora a pergunta que a gente faz é: você chama qualquer pessoa de pai? Quando seu pai morre, você escolhe outro e diz: agora você vai ser meu pai? É assim que a gente faz? Não. A gente chora, a gente se entristece e a gente guarda na memória que pai a gente só teve um, que mãe a gente só teve uma. Então, esse é o princípio. Nós não chamamos qualquer pessoa de pai. Pai, nós temos um, que é Deus.
E esse é o ensinamento que nós vamos observando aqui de João. Conhecer a Deus como Pai envolve intimidade. Por que nós não chamamos qualquer pessoa de pai? Porque não é qualquer pessoa que cuida da gente desde que a gente nasceu. Não é qualquer pessoa que investiu na gente, que fez sacrifícios para manter as nossas vidas, que investiu na nossa educação, que teve paciência com as nossas malcriações. Não é qualquer pessoa. E o que a gente observa aqui é que quando João chama Deus de Pai, isso envolve essa intimidade que só um pai pode ter com o filho. O ensinamento que a gente vai observando lá em João, no capítulo 1 do Evangelho de João, é que João diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus, mas agora nós usufruímos dessa intimidade com Deus, que antes nós não usufruímos porque nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos filhos de Deus e somos parte da família de Deus. Nós estamos agora submissos ao reinado de Deus e por isso somos íntimos dele. E é por isso que João usa o termo pai para se dirigir a Deus constantemente. Envolve também submissão. João chama Deus de pai e isso envolve submissão. Não há como alguém dizer que é filho de Deus e não ser submisso a ele. Nós já falamos tanto daquele texto de João, capítulo 8, que eu imagino até que os irmãos já estejam decorados com aquele texto, né? Mas é um texto que é extremamente claro. Você é filho de quem você obedece. Então, no nosso tempo e na vida da carne aqui, às vezes nós temos as ovelhas negras da família, que não obedecem os pais. Mas no reino de Deus, todo mundo que é filho de Deus obedece. E quem não obedece não é filho de Deus. Essa é a condição. Essa é a relação. Então, a nossa vida de intimidade com Deus gera em nós esse processo de obediência, de submissão à sua vontade, ao seu propósito. Envolve também provisão e cuidado. Porque Deus vai cuidar de nós, como cuidou de todos os profetas, como cuidou de Abraão, como cuidou de todos os santos, em todas as épocas. Deus cuida de nós. Ele vai entrar com a provisão na hora certa. Ele vai permitir que a gente passe por algumas dificuldades. Mas, de repente, quando nós acharmos que não tem mais como conseguir o socorro está bem ali presente. É Deus provando a nossa fé, provando o nosso coração, a nossa confiança. Mas Ele está ali, provendo tudo aquilo que é necessário, inclusive o poder necessário para vencermos o mal e vencermos as inclinações carnais e vivermos aquilo que Ele tem proposto para nós. Conhecer o Filho como Salvador é outro aspecto importante. Conhecer o Pai e conhecer o Filho. Nós conhecemos o Pai como o Pai amoroso e o nosso protetor, mas o Filho é conhecido como Salvador. Ninguém conhece o Pai se não conhecer o Filho. Ninguém que nega o Filho conhece o Pai. Essa é a instrução da palavra de Deus. Então, se eu nego o Filho, eu não conheço o Pai. Porque eu não tenho como conhecer o Pai sem conhecer o Filho. Eu tenho que conhecer a família toda. Então, eu tenho que conhecer o Filho me apresenta o Pai, e o Pai coloca em mim o Espírito Santo. Então, eu conheço a família toda, e eu convivo com a família toda, ou não convivo com ninguém. É esse o ensinamento das Escrituras. Conhecer o Filho como Salvador é necessário. Versículo 22 fala a respeito disso. Veja o que aqui diz aí no versículo. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Veja que é nessa linha que o apóstolo João está trabalhando. Não há como nós, então, termos comunhão com Deus sem termos comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a Jesus como nosso Salvador, para conhecer a Deus como nosso Senhor. Do contrário, não somos salvos ainda, não temos ainda essa libertação que gostaríamos de ter. Por último, versículo 24, ainda vai nos dizer assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio.
Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Obedecer a palavra nos faz permanecer no Filho e no Pai. Obedecer a palavra. Então nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, temos comunhão com o Pai, vencemos o pecado, vencemos o maligno, mas a prova de tudo isso é que tudo isso que acontece conosco visa uma coisa: nos capacitar para a obediência, viver vida de obediência, integridade diante do Senhor. E aí então, depois de trazer essa palavra de ânimo para os irmãos, o apóstolo então olha para eles, no versículo 15, e diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí começa a bater no povo de novo. Dá uma sopradinha e depois começa uma palavra dura, novamente, para conduzir os argumentos que ele já vinha tendo com os irmãos antes. Então, é isso que nós aprendemos com esse texto hoje. O que é necessário para vivermos a vida cristã? Perdão de pecados. O cristão deve saber a forma pela qual o pecado pode ser vencido e ter conhecimento do Deus Pai e do Deus Filho, Jesus Cristo. Então, são coisas básicas para o nosso conhecimento da fé, mas são coisas extremamente importantes, sem as quais nós não temos como ser cristãos. Que Deus, então, nos abençoe. Eu não sei se você tem alguma dúvida a respeito desses temas. Se tiver, procure tirar essas dúvidas, porque a vida cristã oferece muitas bênçãos para as nossas vidas. E a principal delas é paz diante de Deus. É pacificação do coração diante de Deus. E nós só conseguimos isso se for pela fé. Não é pelas nossas forças, não é pelas nossas habilidades, não é pelo que nós merecemos, é pela fé que nós nos apropriamos para seguir em frente. Deixe as coisas que para trás ficaram, os tropeços que você teve no passado, deixe para trás, confie na graça de Deus e siga em frente, porque Deus tem muita coisa para operar na sua vida e através de você. E você precisa ter uma fé sadia na presença dele. Uma fé sem culpa. Bota a culpa para trás e siga em frente. É assim que nós devemos fazer. Porque aqui não tem ninguém que não seja pecador. Não tem ninguém que não tenha defeitos. Não tem ninguém que não tenha algum tipo de culpa para o passado. Então, vamos deixar elas no passado e seguir em frente. Porque nós temos um futuro para viver na presença do Senhor. Eu não sei se você que está no YouTube também não tem alguma dificuldade com isso. Mas que Deus possa ter falado no seu coração, é o nosso desejo. Que você possa ser fortalecido e edificado na presença de Deus. Vamos orar?